Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui para mais um módulo do curso de Constelação Sistêmica Familiar. Eu espero que você esteja gostando desta formação. Estamos chegando aí na fase do estágio, do guia do estudo dirigido, uma fase que a gente busca ter experiências, ter a parte prática da formação. Por isso criamos este módulo que se chama Casos Simulados. Na aula anterior, é muito provável que você tenha visto um compêndio de frases resolutivas. Essas frases aí, este compêndio de frases, são para te ajudar a desenvolver a resolução da constelação. Aquela fase ali que nós já identificamos quais os emaranhamentos, nós já identificamos quais as ordens foram quebradas e já preparamos ali as pessoas para chegarem nessa fase de resolução. E este módulo visa mostrar para vocês, falar com vocês sobre esta fase de resolução, tá? Quero também tirar algumas dúvidas que vocês foram ficando aí durante o curso, aproveitando essa parte de casos simulados, tá? Então é muito provável que eu assome, coloque mais conteúdo além do que já estou me propondo aqui neste módulo, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui? Primeira coisa que nós temos que saber, antes de chegar nessa fase de resolução, é que nós temos que identificar as ordens que estão quebradas dentro do sistema, dentro da seção de constelação. Também devemos ali tentar sempre identificar qual o tipo de emaranhamento que está ali, qual a forma de emaranhamento que está naquela seção, se é uma triangulação, se é uma parentificação, se é uma identificação. Alguma dessas formas de emaranhamento sempre fica visível ali. Então o meu olhar ele é clínico neste sentido. Eu preciso identificar que ordens do amor, quais são as 3 ordens do amor que estão quebradas aqui. Se for uma relação entre pais e filhos, quais das 5 ordens do amor entre pais e filhos aqui também está quebrado. E se for, ao decorrer a quebra dessas ordens demonstra através das formas de emaranhamento. Então eu preciso também verificar quais são as formas de emaranhamento. Então o constelador ele precisa ter isso em mente, tá? 3 ordens do amor, 5 ordens do amor entre pais e filhos e 5 formas de emaranhamento. Com isso em mente, você consegue desenvolver qualquer constelação. Porque a partir da identificação de qual a forma, de quais as ordens estão quebradas, eu vou preparar essas pessoas para a fase de resolução da constelação, ok? Eu noto o seguinte, já vi constelações que não preparam as pessoas para essa fase de resolução, e sim, identificou, já vai para a fase de resoluções. Pode ser que aconteça assim, que as pessoas já estejam prontas? Sim, claro. Mas, normalmente, você pode encontrar grandes resistências das pessoas, dos representantes. Por quê? Porque o constelado, o seu cliente, ele está resistente. Então, os representantes, ou bonecos, ou o que seja, vai criar essa resistência também. A consciência dela cria resistência e por isso às vezes é necessário uma preparação antes de entrar nessa fase de resolução. Que preparação é essa, Raul? Então, basicamente tem a ver com a resistência do cliente. Se ele está resistente, o que melhoraria essa resistência do ponto de vista de quebrá-la, de deixá-la mais flexível, Então, ela está resistente porque eu preciso encontrar qual fator
deixa ela resistente. Se é uma relação com o pai, se é uma relação com a mãe, se é uma relação com o irmão. Então, quando eu começo a inserir essas pessoas e criar aqui conexões entre elas, eu estou buscando essa flexibilização na resistência. Porque quando você verificar que não tem mais resistência, você parte para essa fase de resolução. Essa fase em que há a ressignificação da percepção do seu cliente. Então, basicamente é isso. A gente começa a constelação, conversa com o seu cliente, depois que posiciona as pessoas, nós vamos identificar através dos movimentos, através da conexão que você tem ali com o campo, as ordens que foram quebradas, as formas de emaranhamento. Identificou, eu verifico se o meu cliente ele está sinestesicamente, ou seja, emocionalmente, conscientemente pronto para essa fase de resolução. Porque se eu for para a fase de resolução sem antes ter percebido se o cliente está pronto, provavelmente você vai falar as frases de resolução e elas não terão efeito algum. O seu cliente não vai se conectar com as frases. Os representantes não vão se conectar com as frases porque eles estão resistentes por ter coisas que ainda não foram resolvidas, tá? Então a fase de resolução final da constelação pode ser que envolva outras resoluções antes. Mini resoluções, digamos assim, uma conversa com o pai, uma harmonização com o pai, uma harmonização com o irmão, uma harmonização com a mãe, tá? Essas harmonizações fazem com que, quando alcance aqui a fase final da constelação, que seria a resolução final, tenha um resultado muito maior do que o esperado. Então é importante você perceber como tá essas pessoas aqui na constelação, como tá o seu cliente na constelação. Será que eles estão sensíveis? Será que eles estão prontos para seguir para a fase de resolução? Claro que a fase de resolução final, que são as bênçãos, as leis entrando no lugar de volta, que é a harmonização e o perfeito equilíbrio do sistema, pode haver várias mini resoluções no percurso da preparação desse cliente para essa fase final da constelação, tá? Então é muito importante você, como constelador ou constelador, estar sensível ao seu cliente no ponto de vista de resistência. Enquanto houver resistência, não adianta entrar nas frases de resolução. Percebe-se primeiro então o que está criando essa resistência. Que tipo de relação e qual relação pode ajudar a quebrar essa resistência. Por exemplo, eu já tive casos em que o homem estava super resistente com sua esposa, tá? Na constelação, e super resistente com seus filhos, Estava numa posição bem resistente. Por quê? Ele havia percebido que aquele sistema dos filhos tinham quebrado a hierarquia com ele. Então havia um desrespeito por parte dos filhos e a mãe apoiava esse desrespeito dos filhos para o pai. E o que acontece? O pai agora cria várias resistências em entrar na fase de resolução, porque ele não resolveu essa questão hierárquica ainda com os filhos, para depois resolver com a esposa, tá? Então, se eu for resolver diretamente com a esposa, o equilíbrio entre eles, eu vou ter uma resistência muito grande, porque talvez essa resistência esteja com os filhos. Aí você pode me dizer, mas a esposa, ela veio primeiro, então ela deveria resolver essa relação primeiro. Bom, nem sempre essa dinâmica, essa ordem, de resolução dá certo. Tem vezes que eu resolvo pelos filhos e depois vou para a esposa e dá tudo certo. Tem vezes que só resolve primeiro com a esposa e depois com os filhos, sabe? Então,
a dinâmica da resolução da constelação, ela tem essas mini resoluções ali durante a constelação, e tem a fase final aí, que seria entrar logo com as frases completas de todos os conflitos que foram apresentados naquela sessão de constelação, né? Então, o seu cliente escolhe esse tema, você conversa com ele, o cliente monta a constelação dele e começa os movimentos, começa os diálogos. Você vai percebendo as resistências, vai percebendo as ordens do amor, você vai percebendo os emaranhamentos. E você pode me perguntar, e tem uma hora exata para a gente saber que é a hora de fazer isso? Eu digo para você, acredite na sua inteligência, acredite no que você aprendeu, acredite no seu inconsciente, que ele vai te conduzir e o campo, né, de informações, a inteligência sua com a do seu cliente e dos representantes, se for com pessoas, vai dar as respostas necessárias e vai mostrar a hora de fazer as resoluções, de construir as resoluções. Se aparece um conflito e este conflito cria resistência, é hora de tratar ele, de utilizar as resoluções. Se você percebe que está tentando resolver uma coisa e da constelação com as frases, e o seu cliente ou um representante não está se conectando, é porque tem uma coisa anterior que precisa ser resolvida para depois resolver essa posterior. Então, resistência é basicamente isso. Eu não resolvi uma coisa anterior, eu não posso resolver essa agora. Eu resisto a isso, entende? É muito importante fazer essa preparação, trazer mais afetividade também para o seu cliente. Por exemplo, já tive caso também do pai, né, tá resistente, e eu colocar a mãe dele no sistema, né? A gente chamar a mãe dele para o sistema, para o campo, e ele amolecer, né? Amolecer a ponto de conseguir agora entrar na fase de resolução com sua esposa, ou com seus filhos, ou com quem quer que seja, tá? Mesma coisa a questão da mulher, né? A gente pode colocar a mãe dela, pode colocar filhos, né? Os filhos traz mais afetividade, até o pai mesmo, se o pai era afetivo, pode ajudar, né, a criar essa afetividade suficiente para ela entregar isso para os seus filhos, se assim for necessário. E também avós, né, avós, bisavós, são figuras, né, que podem também trazer uma afetividade e quebrar resistências grandemente, uma vez que eles podem servir como apoio para essa fase de resolução para alguma pessoa. Então, basicamente é isso. Depois que acontece toda essa preparação e essas mini resoluções que pode acontecer no percurso, a gente entra na fase de resolução final. Essas mini resoluções são necessárias? Pode ser que essas mini resoluções se tornem resoluções definitivas? Claro que sim, tá? Só estou te falando que quando a constelação começa a desenvolver e vai para uma conclusão, começam a acontecer as resoluções. Sejam elas de grande porte, de pequeno porte, de médio porte. Seja ela o emaranhamento, a ordem quebrada, a principal ordem quebrada dentro do sistema, ou a menor ordem possível ali, se é que assim podemos chamar. Então, essas frases de resoluções podem ser utilizadas a qualquer momento na constelação, desde que você verifique sinestesicamente, afetivamente, emocionalmente, conscientemente que aquele cliente está pronto. É fácil identificar a resistência, você pode utilizar a sua inteligência, sua sensibilidade para isso, então não tem muito segredo. Identificou que a pessoa está pronta para a fase de resolução, é hora de começar as resoluções, a qualquer momento durante a constelação. Então, eu quero trazer para vocês aqui vários casos que podem acontecer, e dentro desses casos que podem acontecer, como a gente pode lidar com eles, quais as frases falar.
Claro que eu já postei para vocês um compêndio de frases. Eu não vou falar todas aqui e eu vou falar apenas o padrão, né? A intenção da frase, o que realmente essa frase quer conectar, entende? Então eu vou trazer mais significados do que a frase em si. Por quê? Porque na hora da constelação pode ser que você saiba que a lei que está quebrada é pertencimento. E as frases que vão vir, pode vir de forma intuitiva, pode vir de forma decorada, que você já sabe, pode vir de forma natural. O cliente pode até às vezes falar alguma coisa que inclui a pessoa, sem antes mesmo você dar esse comando para ele. Então tem várias coisas que podem acontecer. Então por isso que eu quero fazer a intenção, trazer o significado das frases para que você possa usá-las da melhor forma. Claro que estude muito esses compêndios de frases aí, leia bastante, várias vezes, para que você fique com um arsenal na sua mente e possa utilizar na fase de resolução sem dificuldade, tá? Então, a partir da próxima aula, nós vamos agora falar sobre cada possibilidade aí que pode acontecer na constelação e como lidar com ela, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.